Bom dia a todos. Vou aguardar mais alguns segundos só para o pessoal entrar. Eu vou fazer uma breve leitura aqui da abertura da audiência pública. Em seguida, eu vou fazer uma apresentação sobre a proposta e passo a palavra aos participantes, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Já é possível ver a capa da apresentação? Sim. Sim? Bom, então vamos lá. Bom dia a todos mais uma vez. Declaro aberta a audiência pública número 10 de 2026 da ANP, realizada nesse dia 3 de agosto de 2026 em ambiente virtual. Eu informo que a presente audiência pública está sendo gravada e poderá ser acessada posteriormente por todos. Em nome da ANP, agradeço a presença de todos e essa participação é o que confere a legitimidade e a qualidade do processo regulatório. O objetivo dessa audiência é submeter a ampla participação social a análise do impacto regulatório e a minuta de alteração da Resolução ANP número 946, de 5 de outubro de 2023, que regulamenta as aquisições de etanol anido pelos distribuidores de combustível e a formação de estoques para o período de entre-safra da cana-de-açúcar. A iniciativa regulatória que hoje debatemos nasce da constatação de que o arcabouço infralegal vigente precisa ser adequado à realidade atual do mercado de etanol. O setor passou por transformações significativas na oferta, na demanda, no ambiente legislativo, e a regulação deve acompanhar esse movimento sob pena de se tornar não apenas ineficaz, como onerosa e distorsiva. No modelo atual, a rigidez das obrigações de contratação e de formação de estoques tem se mostrado desproporcional frente às mudanças observadas no setor. Os resultados são concretos: elevados custos de conformidade, recorrentes descumprimentos regulatórios e potenciais distorções na dinâmica concorrencial. Tudo isso sem evidências robustas de ganhos adicionais em segurança do abastecimento. Foi esse diagnóstico que motivou a reavaliação completa do desenho regulatório. A IR, elaborada pela área técnica, identificou o problema regulatório, definiu os objetivos da ação estatal e avaliou alternativas, desde a manutenção do marco vigente até a revogação integral da Resolução 946 de 2023. Aplicada a metodologia multicritério, a recomendação técnica foi pela alteração do marco regulatório com 3 pilares fundamentais: simplificação sistemática de comercialização, eliminação das obrigações de formação de estoques, mitigação do regime sancionatório. Tudo isso preservado os mecanismos essenciais de monitoramento e previsibilidade do mercado. O processo foi submetido ao crivo da Superintendência de Governança Estratégica, SGE, que emitiu pareceres com recomendações metodológicas e de técnicas legísticas, incorporadas às versões atualizadas dos documentos, conforme detalhado em nota técnica. A Procuradoria Federal junto à ANP analisou a instrução processual e a minuta normativa, não identificando óbices jurídicos ao prosseguimento desse processo regulatório. E conforme decisão de diretoria de 15 de maio de 2026, foi aprovada a realização de consulta pública pelo período de 45 dias, findada em 10 de julho de 2026. Nesse período foram preenchidos 18 formulários eletrônicos válidos por 15 contribuintes, 7 agentes econômicos, uma instituição governamental e 7 representantes de classe ou associações. Lembramos que essa audiência não é um ponto de chegada, mas uma etapa fundamental do processo. As contribuições orais e escritas que receberemos hoje, somadas àquelas já encaminhadas durante a consulta pública, serão cuidadosamente analisadas pela área técnica e subsidiarão as deliberações definitivas da diretoria colegiada. Reitero que este é um espaço democrático e técnico. Cada manifestação será registrada e considerada à luz do interesse público que orienta a atuação desta agência. Bom, vamos passando a apresentação, vou passar algumas instruções sobre essa audiência. Audiência pública número 10 de 2026. Integram a mesa dessa audiência eu, como presidente da audiência, Fábio Nuno, coordenador-geral de monitoramento e abastecimento de estoques da SDL, o Aurélio Lemos, secretário da audiência, analista superior da SDL, a doutora Isabela de Araújo Lima Ramos, procuradora federal junto à ANP. Algumas instruções. A audiência pública deve obedecer a seguinte programação, conforme publicado na página da ANP. A gente vai tentar seguir esse cronograma. Eu prometo que eu vou também tentar
cumprir a exposição da SDL antes desse prazo para abrir mais espaço para ouvi-los. São atribuições do presidente de dirigir os trabalhos e manter a ordem, podendo conceder e cassar a palavra do participante, bem como determinar a retirada de pessoas que perturbarem a realização dos trabalhos. Decidir definitivamente as questões de ordem e as reclamações sobre os procedimentos adotados na audiência. Atribuições do secretário: registrar todo o processo realizado na audiência e elaborar um relatório de audiência com todos os comentários e sugestões recebidos e com a indicação de acolhimento ou não de suas razões. Esse evento ocorre com a infraestrutura particular dos participantes. A ocorrência de problemas técnicos que impossibilitem a exposição por parte da ANP fará com que a audiência seja postergada. Problemas técnicos que impossibilitem o expositor ou os participantes aqui presentes de apresentar não farão com que a audiência seja postergada. Condutas inadequadas ensejarão a remoção do participante do evento. Pedimos a todos os participantes que se identifiquem com nome, empresa, instituição no chat da reunião para registro futuro no relatório. Peço, inclusive, para o Aurélio que solicite esse ponto da identificação no chat com alguma frequência. Mantenham os seus microfones e câmeras desligados durante todo o evento. O suporte aqui da ANP também vai promover esse controle. E somente abra a câmera e microfone quando a palavra for concedida. Esses são os expositores inscritos que recebemos. A gente vai seguir essa ordem, que, se eu não me engano, é a ordem de inscrição. E cada expositor terá, no máximo, 10 minutos para fazer a sua apresentação. As perguntas deverão ser deixadas para o final. Eventuais manifestações no chat da reunião não serão consideradas pela ANP para fins de instrução processual. Após a apresentação dos expositores, serão concedidos 2 minutos para os participantes que levantarem a mão, de forma virtual, usando o recurso Levantar a Mão do Teams, sendo limitado em 1 hora o tempo para perguntas e respostas. O participante que se manifestar sem ter sido autorizado pelo presidente da audiência pública será advertido e, em caso de reincidência, será removido do ambiente de realização do evento. O participante que se manifestar de forma inadequada, por meio de palavras de baixo calão, de ofensas ou de forma exaltada, ainda que autorizado a fazer uso da palavra, será removido da audiência. Bom, então vamos agora à apresentação técnica da proposta de hoje. Vou tentar ser o mais breve possível, porque todo esse material já está instruindo aí o processo regulatório. Antes, abro a palavra para a doutora Isabela, procuradora, se tem alguma parte. Não. Vamos começar a audiência, que seja uma excelente audiência para todos, e boas apresentações. Aurélio? Sem mais, Fábio. Vamos lá. Bom, o assunto que tratamos hoje é o novo marco regulatório do etanol anidro. A resolução foi criada em um contexto de grave crise de oferta entre 2010 e 2011, combinado com uma crescente demanda. Naquele momento, o objetivo é garantir um abastecimento, tanto por meio de manutenção dos estoques durante a entre-safra, quanto pela previsibilidade da demanda. O que a gente vê hoje é que a resolução, que antes era identificada como 67 e passou a ser 946 em 2023, uma mudança meramente formal, ela se encontra num contexto marcado por algumas mudanças de oferta e de demanda. A conjuntura de 2010 e 2011 nunca se repetiu. Também é possível discutir se a própria resolução contribuiu para que aquela situação nunca se repetisse, mas esse ponto também está bem detalhado na análise de impacto regulatório. Entre as principais mudanças que o mercado experimentou de 2011 para cá, tem um aumento expressivo do etanol de milho. Também foram criados e ampliados alguns mecanismos aí que conferem maior previsibilidade à demanda, como a própria mistura obrigatória crescente, o RenovaBio e os contratos de longo prazo. Recentemente, inclusive, houve um aumento provisório da mistura obrigatória para 32%. Também ocorreu ainda esse ano o aumento permanente relacionado ao E30. Então, são essas as principais diferenças dos contextos de criação dessa resolução e o contexto atual que a gente vislumbra.
mas não temos dúvida que o principal ator dessas mudanças é o etanol de milho, que ele alterou significativamente aí o cenário de oferta, principalmente quando a gente fala de entre-safra. Comparando 2023 com 2019, a produção desse etanol de milho aumentou aproximadamente 14 vezes. Durante a entre-safra, que é considerado o período crítico para o abastecimento do etanol, o milho já alcançou uma participação de aproximadamente 72%. Opa, desculpa. E essa produção também vem substituindo aí parte da importação de etanol, importação que era utilizada principalmente no período de entre-safra para cobrir a ausência da produção nacional. Diante dessas mudanças de cenário de oferta e demanda, ficaram evidenciadas algumas disfunções da resolução. A gente tem observado essas disfunções há pelo menos aí uns 5, 6 anos. Ela é uma das normas mais antigas e rígidas da SDL, especialmente em razão da sua pouca alteração aí desde 2011. As regras são consideradas de difícil entendimento tanto para o mercado, para a sociedade e para a própria ANP. Essas dificuldades elas ficam claras em consultas anuais que recebemos aí e pelos estudos e algumas tentativas frustradas de tornar a resolução um pouco mais clara. A norma ela também apresenta uma operacionalização muito trabalhosa dentro da agência. E, em última análise, assim, a aplicação literal da resolução pode, inclusive, levar ao desabastecimento, que é justamente o oposto da razão de existir da norma. Outro problema identificado é o tratamento não isonômico entre os agentes. Para o distribuidor, o descumprimento dessa resolução pode resultar numa exclusão do mercado. Para o produtor, a consequência está relacionada ao cumprimento de uma obrigação de estoque que não necessariamente representa o mesmo custo regulatório ou o mesmo tipo de sanção. Embora o custo regulatório seja elevado para todos os agentes, os estoques são cumpridos sistematicamente pelos agentes que representam uma maior parcela do mercado. Esses agentes já manteriam esse estoque por razões comerciais, mesmo sem a presença da resolução no contexto do mercado. Alguns dados sugerem que a formação desses estoques estão principalmente relacionados à sazonalidade e não à regulamentação, e que parcela significativa do mercado abre mão do estoque, utilizando como alternativa o pagamento de multa decorrente da lei de penalidade. A gente tem destacado, inclusive por notas técnicas, desde 2017. A resolução também é frequentemente objeto de judicialização. Então, a gente também tem alguns agentes operacionalizando no mercado de etanol com liminar ou via decisões judiciais definitivas, o que dificulta aí o cumprimento da norma. Então, o problema regulatório identificado pela equipe foi a existência de uma norma desatualizada, ineficaz e capaz de distorcer, em certa medida, o funcionamento do mercado. Esse problema decorre de 4 fatores principais: a rigidez excessiva, o desequilíbrio concorrencial e a judicialização recorrente e a manutenção de um mercado artificial. Para construir a IR, a gente utilizou o método de análise multicritério e a gente avaliou 3 alternativas regulatórias. A primeira, manter a resolução exatamente como ela é hoje. A segunda, a criação de um novo marco regulatório. E a terceira, a revogação total da resolução. Como parte desse processo, encaminhamos para todo o mercado um formulário com alguns questionamentos bem objetivos sobre o cenário da resolução, e recebemos retorno de 53 respostas. De modo geral, os participantes consideraram a norma desatualizada, concordando aí com a identificação do problema regulatório. As respostas apontaram a existência de custos regulatórios desnecessários e consideraram também segura a flexibilização das regras da resolução. Contudo,
52% rejeitaram a hipótese de revogação total da norma. A análise multicritério utilizou 5 critérios para classificar as alternativas regulatórias. O primeiro e principal critério foi a garantia do abastecimento. Consideramos também a simplificação dos processos administrativos e operacionais, os impactos sobre os custos operacionais e administrativos dos agentes regulados, os impactos sobre os custos administrativos da ANP e a promoção da isonomia e da transparência no tratamento dos agentes regulados. A aplicação desses critérios gerou uma priorização de alternativas que deu origem a esse ranking final aí de opções regulatórias. Em primeiro lugar, a criação de um novo marco regulatório. Em segundo lugar, a manutenção da resolução atual. E, por último, uma revogação total da resolução. Então, o novo marco regulatório foi considerado aí tanto pelos agentes no retorno dos formulários como pela equipe técnica, o melhor equilíbrio entre a segurança do abastecimento, previsibilidade da demanda e a modernização das regras do mercado. Essa alternativa permite preservar alguns mecanismos de contratação e metas regulatórias e, ao mesmo tempo, flexibiliza ou elimina algumas obrigações que a gente já considera inadequadas para o cenário atual. A partir dessa priorização, a gente desenvolveu um redesenho da resolução. Eu não tenho como detalhar como é hoje a resolução e nem todos os pontos que a gente redesenhou, até porque isso está muito bem explicado lá na IR e na minuta que acompanham o processo regulatório. Mas o que eu trouxe aqui foi visualmente o ponto de partida e o ponto de chegada. A resolução atual ela é extremamente complexa, ela tem algumas regras de muito difícil entendimento, vai e vem de datas aqui, alguns dispositivos que em alguns casos até perderam o sentido devido à modernização dos processos burocráticos da agência. E a proposta busca substituir esse modelo por uma resolução mais dinâmica, menos punitiva e mais compatível com o panorama atual do mercado. Entre os elementos mantidos ou introduzidos estão as regras, a gente destaca aqui as regras de contratação, a meta de contratação, as restrições aplicáveis ao agente que não atingir essas metas, a definição da periodicidade da apuração, a possibilidade de celebração de contratos adicionais durante a safra, e a proposta também define quais agentes estão aptos a participar do mercado spot. Esse redesenho ele partiu de algumas premissas, que são a simplificação expressiva do texto e da operacionalização, o tratamento isonômico em todas as dimensões da resolução, a redução dos custos regulatórios tanto para os agentes quanto para a agência. A proposta também aproveita a experiência considerada positiva desde 2023, se eu não me engano, do novo modelo de comercialização do biodiesel, obviamente guardadas as especificidades do mercado. No biodiesel, os contratos são bimestrais, e a gente aqui está falando de contratos anuais, né, por safra. Outro objetivo é ampliar a compatibilidade dessa norma com a nova matriz de matérias-primas que o setor apresenta. A proposta extingue a necessidade de manutenção obrigatória de estoques, uma vez que ela tem perdido aí um pouco o condão de garantir o abastecimento nesse período de entre-safra, já que os novos cenários de oferta e demanda, como a gente já tratou, já proporcionam aí uma segurança, uma relativa segurança ao mercado. Também estão previstas algumas mudanças de regras de contratação e reduções de exigências burocráticas. A resolução é bem menos punitiva e mais dinâmica, como já foi dito também, e compatível com as normas mais recentes da agência, incluindo as regras relacionadas ao RenovaBio e os contratos de longo prazo. Foi mantido o percentual de 90% de contratação. Em síntese, a proposta é um grande passo aí para desburocratização do mercado que a gente buscou. Da parte técnica, era isso. Agradeço mais uma vez a participação de todos, a atenção. A partir de agora, eu vou passar a palavra aos participantes inscritos para a arguição oral.
lembrando aí o máximo de 10 minutos, eu vou tentar controlar o tempo. Caso chegue perto de 10 minutos, eu tento avisar aqui que está faltando um minuto. Não sei se o Aurélio também me ajuda, por favor. Então, reitero aí o pedido para que a gente respeite o prazo, para a gente ter um evento fluido também, dinâmico, como a proposta da nova resolução. Era isso, deixa eu parar de compartilhar aqui e procurar aqui na lista o primeiro. Bom, o primeiro aqui pela lista de inscrição é o Mário Ferreira Campos Filho, da Bioenergia Brasil. Se já estiver por aqui, já pode tomar a palavra. Mário. Acho que entrou em destaque aqui foi o André, mas não é o Mário. O Mário não se encontra? Bom, então eu vou passar ao segundo inscrito aqui. Se porventura o Mário aparecer, ele me comunica aqui pelo chat que a gente reencaixa aqui a apresentação dele. Próximo inscrito é o Pedro Augusto Paranhos de Oliveira, da SESA Evolua Etanol. Está presente? Presente. Opa. Então, se tiver alguma apresentação, pode projetar. Se não tiver, a gente pode iniciar. Não temos, Fábio, vai ser somente oral. Tá ótimo. Estou contando o tempo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Fica à vontade. Bom, primeiramente, bom dia a todos, especialmente a ANP, a quem parabenizo pela revisão da Resolução 946 de 2023, a antiga ANP 67 de 2011, cuja implementação eu tive a oportunidade de acompanhar desde seu nascimento. E posso testemunhar que a portaria, essa resolução, foi extremamente efetiva em garantir o abastecimento de estoque, principalmente nos primeiros anos de vigência. Acreditamos que a resolução continua sendo importante para garantir a previsibilidade e segurança do abastecimento nacional de etanol anidro, devendo, porém, ser aperfeiçoada para refletir as novas dinâmicas de etanol atual, do mercado atual, como foi mencionado na abertura da audiência. Dentre os diversos pontos por nós enviados, gostaríamos de ressaltar um em específico, que é incluir o reconhecimento dos contratos de etanol anidro celebrados entre produtores e SEs, as empresas comercializadoras de etanol, como parte dos instrumentos aceitos pela resolução para cumprimento das metas definidas, dado que este tipo de contrato não é considerado atualmente para o cumprimento das metas da resolução. Vale ainda destacar que a própria ANP já reconheceu a celebração de contratos de longo prazo de SEs como parte do processo de aperfeiçoamento regulatório que trata de comercializadoras em outras resoluções. Neste contexto, essa nova resolução deve deixar claro que produtores, cooperativas e demais fornecedores estejam aptos a formalizar contratos de etanol anidro, tanto com distribuidores quanto com empresas comercializadoras de etanol, tornando esses contratos válidos para o cumprimento da meta da resolução. Ao considerar contratos entre produtores e comercializadoras, da mesma forma que contratos entre produtores e distribuidores são considerados, preservamos a isonomia, que também foi mencionado no início da apresentação, e garantimos a manutenção do abastecimento durante toda a safra. Essas adequações são fundamentais, pois atualmente as comercializadoras desempenham um papel crescente na dinâmica de mercado, trazendo maior liquidez para produtores, capacidade de armazenagem e otimização dos fluxos logísticos, que contribuem para garantir um funcionamento adequado do mercado. Acreditamos que o reconhecimento integral dessas estruturas contratuais fortalece a própria política de estoques de intersafra, trazendo ainda mais robustez ao abastecimento nacional. Por fim, agradeço o espaço concedido pela agência e permaneço à disposição para colaborar nos debates e no aperfeiçoamento da redação final. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Dando sequência, eu vou retornar à Bioenergia Brasil. No chat aqui, o Roberto Holanda disse que vai apresentar no lugar do Mário Campos. Pode assumir a palavra. Se tiver alguma apresentação, já pode projetar. Muito obrigado.
Fábio, obrigado. Desculpa, minha conexão caiu aqui. Vocês estão me vendo? Sim, sim, sim. Tá bom. Muito obrigado, então. Você tem alguma apresentação? Não, Não tem apresentação. Tá. Eu vou falar. Na verdade, é o seguinte: nós vamos falar através do Luciano Rodrigues, da única. Fizemos uma apresentação e ele nos representará. Eu apenas dou alguns pontos gerais do que nós entendemos, do que seria a nossa contribuição. Ele vai detalhar mais os pontos. A nossa recomendação, bom dia a todos novamente. A nossa recomendação vai na direção que as características de nossa safra, de nossa oferta de produto, mudaram desde o começo dessa boa política que a ANP faz. Elas mudaram muito, quer seja na duração do entre-safra, como também uma boa nova, que foi a entrada da oferta de etanol de milho. Portanto, a gente entende, ao tempo que nós entendemos que não seria positivo a gente tirar a opção do spot, do produtor comercializar spot, a gente entende que, por conta de prejuízo ao mercado, nós entendemos que as características dos produtores são diferentes por conta de período de safra, por conta exatamente desse preparo, desse comprometimento com a safra prévia ao momento de operação do mercado. Entendemos também que o critério de 10% a gente acha que pode trazer alguma distorção no mercado. Como você vê, o último abaixo dos 10 e o primeiro acima dos 10 vão ficar em situação muito parecida e pode trazer, pode afetar a isonomia do mercado. E entendemos que, exatamente por conta desse shift, dessa mudança nas características da nossa safra, nós que defendemos a manutenção da operação em spot, para aqueles que assim o quiserem, nós entendemos que a obrigação de estocagem pode ser menor, dada exatamente essas condições de safra. Com isso, Bioenergia Brasil, uma entidade que representa produtores aí em 17 estados brasileiros, nós juntos com a Única e com a UNE, desenhamos a nossa proposta, que vai ser dada por extenso ao conhecimento de todos os senhores. Fico à disposição para o que se fizer necessário e devolvo a palavra. Muito obrigado, Roberto. Vou passar, então, ao terceiro inscrito do Carlos Germano da Silva Ferreira, Brasilcom, por favor. Oi, Fábio. Bom dia, vocês me ouvem bem? Carlos? Ouvimos sim. Bom, Fábio, eu não vou fazer uma apresentação, tá? As sugestões da Brasilcom, de grosso modo, de uma forma geral, elas já foram devidamente protocoladas e justificadas, mas eu vou utilizar esse espaço aqui apenas para ressaltar alguns pequenos pontos que eu acho que vale a pena. Primeiro, obviamente, agradecer a oportunidade e elogiar aqui o trabalho, né, que nós temos acompanhado aí ao longo dos anos, a finalização e a exigência desse estoque, né? Já era um pleito antigo da Brasilcom. Os motivos são os mesmos que foram devidamente expostos por você, Fábio, que é a questão de toda uma reorganização da produção de etanol no Brasil, uma mudança significativa dos fluxos logísticos e muitas vezes também a questão do alto custo financeiro que envolvia essa imobilização, né, de estoques, principalmente para as distribuidoras regionais e as distribuidoras menores. O fim da compra direta é extremamente valorável. Você tinha aí uma mecânica que ela funcionava muito mais como uma punição de como uma garantia de abastecimento para o mercado, porque você, ao final do mês, teria que mobilizar financeiramente, né, além de ter todo um custo de estoque. Então, a Brasilcom agradece pela forma como a ANP ela está atacando esse problema, né, e finalizando aí com um novo marco regulatório. E o ponto que mais nos chamou a atenção foi a manutenção dos 90%, né, de contratação como sendo um percentual para garantia de previsibilidade. E sentimos falta na nota, né, e no AIR, de alguns outros estudos vinculados com essa possibilidade de redução de 90% para algo em torno de 80%, 70%, para fazer com que
o mercado spot ganhasse um maior dinamismo, né? O mercado spot é onde acontece aí a briga do centavo, é onde acontece a mecânica, é onde a liberdade econômica ela acaba aflorando. Não estou aqui dizendo que não devemos ter o respeito, a previsibilidade e a manutenção do mercado, mas eu acho que o percentual, né, é uma coisa que já vínhamos discutindo com ele precisa e poderia ser um pouco, né, reduzido em função, inclusive, da mitigação de risco que o etanol de milho está nos trazendo. Então, ao final, eu deixo claro que a agência tem feito um trabalho excepcional. Agradeço ao Diogo, né, e toda a equipe da SDL pela receptividade e vamos ficar sempre à disposição para o que for necessário para que a gente possa evoluir a legislação para que ela seja cada vez mais simples, menos onerosa, seja para o agente, seja para a Agência Nacional do Petróleo, que tem feito um bom trabalho. Eu agradeço, Fábio, e retomo a palavra. Obrigado, Carlos. Próximo participante, Samuel, do Sindicom. Samuel, pode tomar a palavra. Bom dia, pessoal. Me escutam? Bom dia, Samuel. Escutamos, sim. Deixa eu projetar aqui a apresentação. Tá bom. Vocês já veem a minha tela? Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, bom dia a todos, a ANP, a todos os agentes de mercado presentes. Esse primeiro quadro, a gente traz aí um resumo das nossas contribuições apresentadas no âmbito da consulta pública, né? Primeiro bloco ali sobre isonomia nas metas de contratação, segundo sobre fiscalização e controle, o terceiro sobre segurança jurídica e o quarto sobre o abastecimento. E aí destacar que esses ajustes, na nossa visão, eles se complementam e trazem maior previsibilidade e segurança ao abastecimento. A gente vai passar aí por alguns destaques que entendemos pertinente aqui trazer na audiência. Tá? O primeiro, que a questão da isonomia nas metas de contratação, para a gente, é a questão fundamental, né? Como a ANP trouxe, os estoques são sistematicamente cumpridos aí apenas por alguns agentes, então a gente vai adentrar aqui em alguns blocos sobre essa questão da isonomia inicialmente, né? Entendemos que também é um objetivo da ANP, e aí tem dois pontos na minuta que, na nossa visão, podem ser aprimorados. O primeiro, deixa eu botar a canetinha aqui, acho que facilita. O primeiro aqui da isonomia, né, é a questão da isenção de metas para agentes que, somados, não alcancem 10% do mercado. Na nossa visão, esses agentes que, eventualmente, tenham pequena participação no mercado nacional, eles podem ser agentes muito relevantes para o abastecimento em mercados regionais. Além disso, a proposta ela pode gerar simetrias entre agentes situados em patamares muito próximos de participação de mercado, isentando um e obrigando o outro a ter meta de contratação. Então, a gente traz aqui uma proposta de eliminar essa isenção para agentes abaixo de 10%. E a segunda, sobre a questão aqui dos novos entrantes, né? A gente sugere avaliar a obrigatoriedade de estabelecer metas também para novos entrantes e evitar que eventuais agentes aí possam ficar entrando e saindo do mercado e gozando aí realmente de isenção de meta na prática, né? Então, considerando ali todas as informações que são apresentadas por ocasião ali de um pleito, né, de autorização ao exercício da atividade, que os volumes previstos ali sejam insumo para a ANP estabelecer metas para esses novos entrantes. Aqui sobre a questão de fiscalização, né? A minuta traz a possibilidade da ANP homologar a redução de metas a casos fortuitos, e aí a gente fez uma sugestão para alterar isso para situações de calamidade oficialmente reconhecida e também estender essa homologação
a todos os agentes impactados por aquela situação de calamidade, trazendo aí também um tratamento mais isonômico. A questão do controle do balanço volumétrico, a gente sugere que seja inserido aí na resolução também, né, a necessidade de cruzar ali as saídas de gasolina C com as aquisições de gasolina A e etanol anidro, até para verificar os mandatos, o cumprimento ali dessas obrigações de mistura. E, obviamente, um ponto importante aqui também, considerar as tolerâncias analíticas ali, né, de métodos de correção de temperatura para essa verificação. Sobre a parte de sanções, né, a gente defende aí a proposta de impedir o fornecimento aos distribuidores inadimplentes. Então, os distribuidores que não estiverem cumprindo as suas metas de contratação, que eles sejam ali impedidos de comercializar. Porém, aqui na parte de fornecedores, a gente entende que seria mais adequado, ao invés de tirar ele, né, da possibilidade de fornecimento, obrigar a manutenção de estoques de passagem durante o período da entre-safra, caso ele não tenha ali a comprovação das metas, né, da contratação. Aqui, né, falando um pouco de segurança jurídica e abastecimento, o fluxo, né, das definições, contratação, registro, monitoramento, trazendo uma visão geral também das nossas contribuições sobre esse eixo. Na parte de definições, tinha ali um conceito de agente operador de etanol, né, no rol de fornecedores. Na nossa visão, esse agente ele não trabalha com um volume físico, né, de produto. Então, nos parece que ele não precisaria estar aqui nessa resolução. E a gente fez uma sugestão também de definir o etanol anidro como insumo da gasolina C, na visão aqui das nossas associadas. Isso traz maior segurança jurídica aí para algumas questões tributárias. Então, você colocar ali o etanol como insumo para produzir ali o produto que é efetivamente comercializado na ponta seria importante também. Sobre a questão das metas de contratação, como já foi falado aí também, a gente entende que os 90% é um patamar bastante rígido e ele acaba inibindo também o mercado spot. Então, a gente sugere aqui uma banda regulatória de 70% a 90%, trazendo aí uma possibilidade da ANP definir anualmente a medida ali que olhar a perspectiva para aquele ano, né, eventualmente definir um percentual inferior aos 90%. Além de trazer essa flexibilidade maior para o mercado spot, você poderia ter ali uma calibragem melhor dessa meta com a perspectiva do ano. Por quê? Né? Porque, eventualmente, se você tem ali uma meta de 90% baseada no ano anterior, mas aí o mercado para o ano seguinte ele muda, eventualmente você vai ter uma contratação aí de 100%, de 110%, e vai ter uma dificuldade enorme do que fazer com esse produto contratado aí num patamar tão elevado. Por isso que a gente entende que seria importante trazer também maior flexibilidade a essa questão das metas. A parte de registro, né, a gente sugere ali a ampliação do prazo, tanto para o registro dos contratos, quanto para a confirmação desses contratos. E a parte do monitoramento ali, a gente sugere o acompanhamento anual da meta, com um monitoramento gerencial ali ao longo da safra, para garantir que todos ali estejam em dia com as metas de contratação. Tá? Então, são os pontos aí que a gente queria destacar. A gente fica à disposição para qualquer dúvida ou aprofundamento aqui. Muito obrigado, Samuel. Passo a palavra agora ao Thiago Borges, CAF, da UNEM. Bom dia, presidente, Fábio, todos os colegas da ANP. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a agência por mais essa ação. A UNEM, que representa os produtores de etanol a partir dos grãos, especialmente do milho, está de pleno acordo com a resolução, assim como o meu colega da Bioenergia Brasil, Roberto Holanda, que me antecedeu,
nós temos apenas 2 pontos para colocar, tá? O primeiro deles, a UNEM é favorável à exclusão dos artigos 7 e 8 da minuta, que falam dos 10% do market share, estando eles isentos da necessidade de acolhimento da resolução. Somos contrários a esses 2 artigos. E o segundo ponto que eu trago aqui, também foi colocado, em relação aos artigos 13 e 14, que dispõe sobre a penalidade para quem não conseguir atingir a meta de contratação. Nós entendemos que a porcentagem a obrigação de 25% de estoque a partir de 31 de janeiro é bastante alta e a gente propõe, assim como já foi feito pelo formulário da consulta pública, a gente propõe uma porcentagem menor, reduzida. O número específico que colocamos ali foi de 13%, mas entendemos que a ANP deve se debruçar sobre isso com mais ênfase e tentar chegar a um bom termo. Esses são os pontos da UNEM. Agradeço mais uma vez e fico à disposição, Fábio. Muito obrigado, Tiago. Próximo expositor, Francisco Nelson, da ANDC. Bom dia. Não é Nelson, Bom é dia a Neves, todos. desculpa. Bom dia. Tudo bem? Como vai, Bom Fábio, dia. Aurélio? Em seu nome, Fábio, eu quero parabenizar toda a equipe técnica da ANP, toda a diretoria, e parabenizar pelo trabalho, especialmente no que diz respeito à elaboração da nota técnica, um documento consistente, trouxe aspectos extremamente relevantes, que são absolutamente suficientes para justificar o fim dos estoques. Então, nós estamos de acordo com isso. A ANDC, Associação Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis, é uma entidade relativamente jovem, criada no final de 2023, e pretende e tem atuado no que diz respeito à regulação econômica e na transição energética do setor. A nossa opinião, portanto, é de que essa resolução é uma resolução positiva, né, e que o trabalho da ANP, na perspectiva de sua alteração, ele é extremamente positivo e bem fundamentado. Nós apresentamos 22 sugestões de forma formal às discussões e aperfeiçoamentos da matéria, mas gostaríamos de fazer aqui 5 breves considerações sobre alguns dos temas em discussão. O primeiro, me parece que está associado não só ao artigo 1º do conceito, que dentre eles me parece que a sugestão recente do Samuel, do Sindicom, no que diz respeito a caracterizar o etanol anidro como insumo, ela é positiva, porque de fato o etanol anidro ele é isso, ele é um insumo, ele não é comercializado de maneira como combustível, né, diretamente, né? Então ele precisa ser melhor caracterizado, o que reduz custos, etc., para o conjunto da atividade econômica do setor. Mas nós achamos também que, neste mesmo artigo, o conceito de mercado, de regime de contratação e transações por mercado à vista, que é o mercado spot, eles precisam ser colocados no patamar de maior equilíbrio, porque o mercado spot é um mercado fundamental na formação dos preços, é onde se expressa a livre concorrência, né, a relação concreta de oferta e demanda, né, livre de amarrações, digamos assim. Então, eu acho que é preciso ter um olhar mais acolhedor no que diz respeito à lógica natural da atividade econômica nossa, que é o mercado spot, né? A obrigação dos contratos me parece também necessária, mas ela está associada a uma expectativa de previsibilidade, de demanda, decorrente de uma situação muito pontual que ocorreu lá no passado, uma única vez, e nunca mais se repetiu. Então, nós não podemos dar uma prioridade absoluta a esse conceito de regime de contratação. É preciso se respeitar, na minha opinião, o conjunto do arcabouço legal do setor, que aposta na liberdade econômica no que diz respeito ao comércio desses produtos, e este fato tem impacto direto nos preços
e para os consumidores brasileiros. Portanto, é de interesse público que assim o seja. E me parece que a nota técnica traz esse fundamento em diversos itens lá registrados. Gostaria também de fazer um breve comentário sobre o artigo 7º, no que diz respeito, primeiro, a ponderação que há pouco vi sobre o problema da isenção das empresas que têm pouca relevância no abastecimento nacional, menos de 10%. Me parece que essa medida ela é absolutamente correta e não é, no nosso entendimento, não se sustenta a argumentação conceitual de que é preciso tratar todos absolutamente iguais. O conceito de isonomia que está fixado na legislação brasileira é a isonomia subjetiva, a qual trata-se os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. É isso que está na Constituição Federal, é isso que está no Código de Processo Civil Brasileiro. Então, não é possível tratar empresas com perfil econômico e porte econômico completamente diferentes da mesma forma, e nem é possível tratar também empresas que não têm o impacto na segurança em si do abastecimento nacional como se o tivesse, né? Então, é preciso, no seu conjunto, ter uma racionalidade no que diz respeito da aplicação deste conceito de isonomia. E me parece que a nota técnica traz isso muito bem fundamentado e, por isso, colocou na resolução a proposta do parágrafo único do artigo 7º, no que diz respeito a isentar esses agentes econômicos dessa obrigação, né, na medida em que o problema central da isonomia colocado é a isonomia entre o vendedor e o comprador, entre o fornecedor e o distribuidor, na medida em que esse desequilíbrio é que altera concretamente a condição de preços, né, e ameaça em si o abastecimento nacional. Mas, além desse aspecto, amigos aqui, todos ouvintes que participam dessa discussão pública, você, Aurélio, secretário, eu acho que é importante também a gente levar em conta o contrato, o percentual de volume obrigatório de contrato para todas as empresas de 90% é muito alto. É preciso estudar um pouco melhor isso. Não me parece que a nota técnica trouxe essa demonstração da conveniência ao interesse público de ter um contrato tão rígido assim. O contrato, eu sei que há uma cautela, talvez, do agente público, no sentido de ter certeza absoluta de que não faltará produto. Mas a maior certeza são as condições de produção do produto. E isso, o etanol do milho, de alguma maneira, vem revolucionando o suprimento de etanol no Brasil, tanto de anidro como de hidratado. E isso é muito positivo. O cuidado com a política de incentivo a esse setor é que vai assegurar o pleno abastecimento. Não é necessariamente um percentual tão rigoroso de 90% nesse contrato. Então, nós sugerimos, e fizemos isso formalmente, um limite aí máximo de 70%. Achamos também que no artigo 11, no que diz respeito a eventuais fundamentos por não cumprimento da meta, precisávamos acolher os aspectos não apenas naturais, né, os aspectos no que diz respeito à força maior ou caso fortuito. Deveríamos também considerar os aspectos comerciais e econômicos. E por isso eu acho, já aí no artigo 14, de que as penalizações também, ela não devem se dar de maneira automática. Não há razão para isso. As penalizações precisam, né, você, ao impedir o suprimento de combustível para um determinado agente econômico, isso não é uma restrição qualquer, isso você liquida o agente econômico. Isso não pode ser feito sem o devido processo legal, né, sem se abrir um processo administrativo, assegurar o direito de defesa e o contraditório, porque é assim que está na Constituição brasileira. Não é uma vontade de ninguém, é uma necessidade de alinhamento com o ordenamento legal brasileiro, a Constituição Federal e também o Código de Processo Federal e mesmo a lei das agências reguladoras. Esse equilíbrio entre estabelecer uma correlação da norma infralegal, que aqui estamos discutindo de maneira específica, e a legislação superior é absolutamente o centro da segurança jurídica. Se nós desprezamos isso, nós, na verdade, ampliamos a insegurança jurídica do setor. Então, nós solicitamos uma revisão nessa forma de penalizar.
A agência não é uma delegacia de polícia, a agência não é uma instituição de desenho animado, do Zorro, é uma instituição séria, responsável e precisa respeitar contraditória, ampla defesa, a legislação superior. As pressões de certos agentes econômicos que querem a qualquer custo a liquidação de seus concorrentes, né, sem o devido processo legal, é lamentável. Mas me parece que é preciso ter altivez e rigor técnico na tratativa deste assunto. Eu acho, por fim, e aí faço referência a uma sugestão de um artigo complementar que sugerimos na nota, no sentido de que é preciso também fazer avaliações mais periódicas, talvez um mecanismo mais simples de análise de resultado da aplicação da norma. E isso deveria ter um indicativo, pelo menos, né, na norma, de que de 2 em 2 anos se teria um mecanismo mais simplificado de avaliação dos seus resultados, para que a dinâmica econômica desse setor se desenvolva da forma mais racional possível, contribuindo assim para o desenvolvimento setorial e atendendo às expectativas dos consumidores de ter produto abundante, a preços razoáveis e de qualidade. Deixo aqui, então, o abraço a todos e agradeço mais uma vez a toda a equipe da ANP pela oportunidade. Em nome da NDC. Muito obrigado, Francisco. Passo a palavra agora ao Luciano, representando a Única. Bom dia, Fábio, bom dia, Aurélio Luciano. e demais. Vou compartilhar aqui, eu tenho uma pequena apresentação, são só alguns slides. Ok. Compartilhar aqui. Vocês veem a apresentação? Sim. Sim. Bom, em primeiro lugar, parabenizar o time da ANP pela revisão. Acho que foi um trabalho minucioso desde o início do processo, levantando e entendendo a percepção de todos os agentes que operam nessa cadeia para fazer essa proposta de ajuste. A resolução ela foi implementada depois daquela discussão em 2011, então são quase 15 anos de vigência. Acho que ela trouxe um papel, ela contribuiu, ela atingiu o seu objetivo de maneira plena, afinal de contas, nesses 15 anos nós não tivemos em nenhuma entre-safra qualquer tipo de risco ao abastecimento, muito pelo contrário, ao longo desse período a mistura de etanol anidro na gasolina foi ampliada, então o objetivo fundamental da resolução, que era garantir o abastecimento de um produto que tem mandato de mistura no período de entre-safra, foi atingido, e nós estamos fazendo aqui um ajuste fino. Ao longo desses 15 anos o mercado mudou e, obviamente, entender o que pode ser flexibilizado sem impacto na segurança de abastecimento. Então, uma primeira proposta que a ANP trouxe e que nos parece adequada foi a eliminação dos estoques em 31 de março para os agentes que cumprem o nível mínimo de contratação. De fato, ao longo desse período, a safra de cana-de-açúcar passou a se iniciar mais cedo, especialmente no Centro-Sul, e nós tivemos o crescimento da produção do etanol de milho, que já foi mencionado. Esse ano a produção de etanol de milho deve atingir cerca de 1/3 da produção nacional, então esses dois elementos trouxeram aí fundamentos para que a gente pudesse eliminar aquele nível de estoque no dia 31 de março. Bom, nossas considerações, isso posto, estão calcadas aqui em 6 itens, tá? Eu vou detalhar o item 1 e o item 2, e na sequência, o Guilherme, que deve representando aqui o Sindicato do Açúcar, do Etanol do Estado de São Paulo, vai detalhar o item 3, 4, 5 e 6. O Roberto já falou, o Thiago também. Aqui a gente tem uma convergência de todos os produtores do Brasil, então a Única, a UNEM, a Bioenergia, a Nova Bio, representando os produtores da região Nordeste. Então, quais são os nossos pontos aqui? O primeiro eu vou detalhar o item 1 e o 2 em relação à penalidade ou um mecanismo alternativo para as distribuidoras, para os produtores que não atingirem 90%, a discussão sobre a isenção dos supostos pequenos produtores e distribuidores, e na sequência o Guilherme vai detalhar um pouco os nossos pleitos em relação ao reconhecimento, de alguma forma, do grupo econômico, a margem operacional, por várias vezes aqui se mencionou a garantir a necessidade de flexibilizar o nível de contratação. No nosso entendimento, essa flexibilização
visto que o mercado de etanol hidratado vem crescendo, é a manutenção do nível de 90% de contratação e, para fins de verificação e monitoramento, se considere uma margem operacional de 10%, afinal, os contratos já fazem isso, né? Então, contratação com 10% e as retiradas podendo oscilar 10%, contratação com 90%, desculpe, e as retiradas podendo oscilar 10% para cima e para baixo, para que possa se acomodar a alguma evolução diferenciada entre o mercado de etanol anidro e o mercado de etanol hidratado. E o item 5 e o 6, 30 dias de substituição de contrato e, por fim, o reconhecimento dos contratos realizados entre produtores e empresas de comercialização. Então, esses itens vai ser detalhado na próxima apresentação. Eu vou focar aqui nos 2 primeiros itens, tá? O primeiro deles, a minuta, a proposta que foi apresentada, ela assume que o fornecedor que não atingir 90% de contratação, que ele fique limitado a participar do mercado spot, ou seja, ele só poderia comercializar o volume compatível com o nível de contratação que ele realizou. No nosso entendimento, isso vai um pouco no sentido contrário ao objetivo da resolução, na medida em que eu tiro capacidade de oferta de etanol anidro e o objetivo fundamental nosso é o inverso, é ampliar a oferta, especialmente no período de entre safra. Então, a nossa proposta para aqueles produtores, então essa é a minuta, o artigo 14º da minuta que foi trazido, que os produtores que não atingirem 90% de contratação ficariam limitados em termos de participação de mercado. Então, como eu mencionei, nós tiraríamos uma parcela da capacidade de oferta de etanol anidro e o objetivo da resolução é o oposto, quer dizer, é ampliar, é garantir que tenha volume de etanol anidro. Então, um instrumento regulatório que nós sugerimos aqui seria a disponibilidade de produto físico durante a entre-safra, em 31 de janeiro, assim como já acontecia para esses produtores que não atingirem a contratação mínima. Por quê? Aqui eu acho que vale, dentro dessa discussão que nós tivemos de que o mercado mudou, especialmente em relação à sazonalidade de preço, isso também aconteceu. Aqui nós fizemos um gráfico que mostra a diferença de preço entre os 2 períodos, entre safra de cana-de-açúcar e safra de cana-de-açúcar. Lá atrás, 2006, 2010, quando antes da resolução ser instituída, então a diferença de preço, safra entre safra, um valor médio de 7%. Na sequência, entre 2011 e 2015, 9%. A média entre 2016 e 2020 deu 14%, e o que nós observamos nos últimos 5 anos, em função da antecipação da safra de cana e também do crescimento da oferta de milho, foi inclusive um valor negativo. Então, a diferença que se tinha de preço entre os períodos de safra e entre safra praticamente foi eliminada, na medida que hoje levar estoque para entre safra não é um processo natural, né? O produtor ele tem custo operacional, especialmente custo financeiro, né? Então, nós entendemos que aqueles que atingem o nível de contratação de 90% estão oferecendo a garantia de abastecimento na medida em que se comprometem, né, junto com o distribuidor, a ofertar um volume de etanol mês a mês ao longo dos 12 meses. E aqueles que não conseguiram, por questões as mais variadas possíveis, atingir o 90%, que eles não fossem expurgados do mercado, mas que eles fossem obrigados a levar um volume de etanol para o período de entre-safra, já que isso não é natural, a gente não pode comparar o que aconteceu no passado e assumir que isso vai acontecer no futuro, porque como nós estamos mostrando aqui, a dinâmica de preço mudou. Então, esse produtor que não atingiu 90% teria uma obrigação de estoque no período de entre-safra. Para efeitos só de comparação, isso aqui é uma primeira sugestão, entendo que a ANP possa fazer uma avaliação. Nós pegamos lá atrás, antes da instituição da resolução ANP 67, e os 25% de estoque que nós tínhamos lá no final de janeiro, eles foram calculados por essa diferença. Então, aqui as barras em azul representam a proporção de etanol comercializada no período da entre-safra, em verde nós tínhamos a proporção de produção no período da entre-safra.
Então, a diferença entre elas dava aproximadamente 25%. Se nós fizermos a mesma conta com os dados do último ano, nós vamos ver que a proporção de etanol comercializado na entre-safra continua ficando próximo de 25%. Afinal de contas, o consumo de etanol acontece nos 12 meses, mas o nível de oferta na entre-safra aumentou em função da antecipação da safra de cana e da produção de etanol de milho, de tal maneira que, se nós pegarmos a mesma lógica que foi utilizada para constituir o 25% lá na NP 67, quando a resolução foi criada, hoje nós teríamos uma diferença em torno de 13%. Então, vou olhar aqui o consumo, 25%, a produção, 12,7%, de tal maneira que a nossa proposta é que os agentes que não atingirem 90%, que eles fossem obrigados a estabelecer contrato nesse período de entre-safra. O Fábio fez uma apresentação aqui dizendo que uma parte desses agentes no passado não efetuaram essa contratação, e aqui acho que o setor produtivo inteiro é unânime em ter uma penalidade efetiva, ainda que seja uma penalidade que vá para além das multas e que esse agente no próximo ano tenha restrições para operar no mercado, porque ele não se comprometeu com o nível de contratação, porque não pôde, ou porque não conseguiu, ou porque foi uma opção, ele não se comprometeu com o estoque na entre-safra, de tal maneira que no ano subsequente ele tem alguma restrição para operar nesse mercado, visto que é um mercado que exige regularidade de abastecimento. Nós estamos falando de um mandato, de um produto que é consumido 12 meses no ano. Então, essa é a nossa primeira proposição aqui. Tem mais um minuto, tá? Pela isonomia. Então, vou passar rapidamente. E a nossa segunda proposição é que não haja isenção para os agentes supostamente menores. E aqui, só para fazer uma conta, se nós pegarmos uma linha de corte de 10%, nós teríamos 110 distribuidoras isentas de qualquer regra de contratação. Isso, em número de agentes, dá 75% dos agentes. E no caso dos produtores, nós teríamos 91 empresas exigentes, dá quase metade dos produtores. Então, no nosso entendimento, essa regra ela pode ser cumprida por empresas menores e maiores. Isso já foi mostrado, basta pegar os dados acumulados de cumprimento e isentar uma parcela do mercado, na verdade, traria uma distorção competitiva, porque eu vou ter gente ali na franja entre o limite entre a obrigação e a não obrigação. Além disso, eu tenho empresas menores que estão vinculadas a grupo grande. No caso da distribuidora, nós temos empresas menores que regionalmente têm uma participação grande de mercado. Então, nossa proposta é que a regra seja exigida de todos os agentes de mercado. Com isso, fecho aqui dentro do tempo e agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder apresentar os pleitos aqui do setor produtivo de etanol. Muito obrigado, Luciano. Seguindo o cronograma, vamos dar a palavra ao Guilherme Belon, da Cifaesp. Bom dia a todos, eu vou compartilhar aqui a tela. Bom, vou dar sequência aqui, como o Luciano bem colocou aqui, com a apresentação, com as contribuições aqui do setor pelo Cifaesp. Inicialmente, aproveitando aqui, registro aqui também o cumprimento à agência, em especial à Superintendência de Distribuição e Logística, pela condução transparente, um espaço sempre aberto para a discussão entre os agentes, de uma forma que traga sempre, ou busque sempre o aperfeiçoamento ali das normativas, sempre em busca ali do aperfeiçoamento da segurança do abastecimento interno. Aqui são 4 pontos, como o Luciano antecipou, que em relação ao primeiro ponto diz respeito ali ao reconhecimento do cumprimento das metas de contratação dos fornecedores de etanol por grupo econômico. Então, basicamente, a Minuto estabelece metas individuais de contratação para os fornecedores, tomando como referência ali o volume comercializado por cada agente. Entretanto, naturalmente, a sua proposta não contempla uma situação muito comum no setor sucroenergético, na qual diferentes unidades produtoras pertencem ao mesmo grupo econômico e atuam de forma integrada na comercialização do etanol. Na prática, é frequente que o contrato seja atendido por mais de uma unidade dentro de um mesmo grupo. Então, nesse contexto, a apuração do cumprimento das metas exclusivamente por CNPJ individual
pode gerar algumas distorções regulatórias, levando ali ao reconhecimento eventual de descumprimento por uma unidade em específico, ainda que o grupo econômico como um todo tenha cumprido integralmente o volume contratado. Então, dessa forma, propõe-se que a inclusão de um dispositivo que permita o reconhecimento do cumprimento das metas de contratação pelos fornecedores pertencente ao mesmo grupo econômico, desde que, naturalmente, evidentemente, o contrato identifique expressamente todas as unidades produtoras que poderão realizar o fornecimento de etanol para determinado distribuidor. Todas as unidades, naturalmente, têm que pertencer ao mesmo grupo econômico, e o volume contratado e homologado seja integralmente atendido pelo conjunto dessas unidades nela indicadas. Essa medida, ela no final das contas, ela preserva os objetivos da regulação e reflete a forma como o mercado de etanol ele já opera. O segundo ponto diz respeito aqui a uma inclusão de uma flexibilidade ali operacional nos volumes contratados para fins de monitoramento. Então, a minuta ela estabelece metas mínimas de contratação, baseada ali na comercialização histórica dos agentes. Todavia, a proposta ela não contempla uma margem ali para acomodar variações naturais entre os volumes originalmente contratados e aqueles efetivamente demandados pelo mercado ao longo da safra. Então, para fins, a ausência de qualquer margem, né, de flexibilidade, ela pode resultar em algumas sucessivas alterações contratuais, descumprimentos meramente formais, ainda que tenha atuado de forma regular, mantido ali os volumes compatíveis com objetivos da regulação. Então, para efeitos de verificação e monitoramento dos contratos homologados, de forma anual, propõe-se ali a inclusão desse dispositivo, prevendo essa margem de 10% para cima ou para baixo, para mais ou menos, em relação ao volume originalmente contratado, dentro ali da meta de 90%. O terceiro ponto em relação à alteração do prazo para substituir contratos rescindidos ou reduzidos. Então, o texto que está em discussão, ele trouxe uma pequena alteração do prazo de 30 para 15 dias para justamente fazer essas alterações, substituições, atualizações contratuais. A gente entende que essa medida busca assegurar ali uma rápida recomposição ali dos volumes contratados, contudo, acho que é um consenso de que os 15 dias mostram um tanto insuficiente para a realidade ali operacional do setor, que envolve relações comerciais, negociações, avaliação de crédito, risco, aprovações internas, os trâmites burocráticos, que provavelmente não, né, podem, se não acabar não sendo cumpridos dentro do prazo de 15 dias. Então, a proposição com relação a esse ponto é que seja mantido o prazo de 30 dias, a qual já é vigente ali na ANP 946. E, por fim, o último ponto diz respeito ao reconhecimento das empresas comercializadoras de etanol para cumprimento das metas de contratação, as ECS. Então, a resolução 946, vigente, ela já reconhece em diferentes dispositivos a atuação integrada dos agentes da cadeia de comercialização de etanol. Então, inclusive no artigo 25 e 26, eles reconhecem, eles permitem a comprovação dos estoques obrigatórios que seja realizada de forma consolidada por cooperativos de produtores, empresas, unidades produtoras, ECS, evidenciando que a regulamentação vigente ela considera a organização operacional desses agentes para fim de cumprimento das obrigações regulatórias. Entretanto, no texto, na minuta em apreço, ela deixa de contemplar essa mesma lógica ao disciplinar o regime de contratação de etanol anidro combustível. A redação ela restringe o reconhecimento dos contratos de fornecimento celebrados diretamente entre fornecedores de etanol combustível e distribuidores de combustíveis líquidos, sem prever que contratos celebrados entre produtores, cooperativas, ECS, possam justamente ser considerados para fins de atendimento das metas de contratação. Naturalmente, esse ajuste ela não traz nenhum comprometimento em relação à capacidade de acompanhamento da ANP, uma vez que ela estabelece já o próprio mecanismo citado em outra contribuição, e no artigo 6º, que são os mecanismos de homologação e monitoramento dos contratos. Então, propõe-se dessa forma a inclusão do dispositivo que permita
o reconhecimento para fins de cumprimento das metas, os contratos, o cumprimento das metas de contratação previstas na resolução dos contratos celebrados entre produtores, cooperativas, ECS, desde que essas operações estejam sujeitas aos mesmos procedimentos de homologação e acompanhamento previstos pelos contratos celebrados diretamente entre produtores e distribuidores. Sendo assim, encerro aqui as contribuições. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Passo ao penúltimo expositor do dia, Luiz Martins, do IBP. Olá, bom dia. Bom dia, Luiz. Opa, estão me ouvindo bem? Sim. Opa, obrigado, Fábio. Em primeiro lugar, queria parabenizar realmente a ANP pela revisão dessa resolução, é muito importante, muito relevante. Nós fizemos as nossas contribuições, elas constam do relatório da consulta pública. Gostaria de reforçar rapidamente apenas alguns pontos. Por exemplo, no artigo 2º, nós estamos solicitando a inclusão de um inciso dentro das definições, né, que constam na resolução, que o etanol anido combustível ele conste, né, como um insumo que é utilizado na mistura com a gasolina A para constituição da gasolina C. Nós entendemos que é muito importante que o etanol anido, que não é destinado ao consumo final, seja colocado como, dentro das definições, como um insumo para elaboração da gasolina C. Ainda dentro do artigo 2º, também nós estamos sugerindo, né, solicitando a exclusão do agente de operador de etanol, considerando que na própria resolução 944 de 2003, ele é definido, ele aparece como um agente que atua em bolsa de mercadoria e futuros na condição de cliente de etanol. E ele não teria, no nosso entendimento, a aderência a essas contratações de longo prazo. Tá? Então, nós estamos recomendando que ele não esteja incluído dentre os fornecedores de etanol anido nessa resolução. Outro ponto, no artigo 3º, nós estamos solicitando que o prazo para a celebração dos contratos seja até 31 de maio de cada ano. Uma extensão em relação ao que está previsto na minuta, que é 2 de maio, porque em alguns casos o atraso no início da safra pode ocorrer e essas negociações, a produção, a estabilização dessa produção, da disponibilização e dos contratos, ela pode ocorrer um pouco mais tardiamente. Então, nós estamos solicitando que esse prazo para a celebração dos contratos seja estendido até 31 de maio. Também, nós estamos sugerindo que, embora a meta de 90% ela represente um grande marco, um grande instrumento regulatório, nós entendemos que deve existir alguma flexibilização anual. Então, nós também estamos propondo que, definido pela diretoria colegiada, 30 dias antes desse prazo contratual, do prazo de celebração dos contratos, a ANP possa determinar, num percentual situado entre 70% e 90%, qual deve ser a meta de contratação para os distribuidores e fornecedores. Então, nós estamos também encaminhando a contribuição de que a diretoria colegiada da ANP defina 30 dias antes desse prazo um percentual que agora não necessariamente será fixado em 90%, mas ele poderá ser a cada ano determinado num patamar que vai ficar entre 70% e 90%. Muito importante para a gente é também que seja excluído o parágrafo único que isenta aqueles produtores e distribuidores que em conjunto representam menos de 10%. Nós entendemos que pela isonomia regulatória e concorrencial, todos os agentes devem ser submetidos a esta resolução. Como já foi comentado antes, isso pode ser um grande problema para aqueles agentes que vão ficar no limiar, agentes que têm um perfil semelhante ou praticamente idêntico, que podem ficar logo acima desse limite de 10%, vão ficar obrigados
e aqueles que ficarem logo abaixo vão estar isentos de agentes do mesmo porte, praticamente. Além disso, ela pode causar vantagens indevidas, estimulando o mercado irregular, ou mesmo vantagens concorrenciais que não deveriam ser colocadas para agentes que têm forte presença regional. Nós entendemos também, e isso deve ser excluído, né? Esse parágrafo deve ser excluído tanto para distribuidores quanto para fornecedores. Nós também estamos entendendo que a quem não comprovar a meta de contratação também precisa ser penalizado com a manutenção dos estoques de passagem durante a entre-safra. Nós estamos sugerindo também que os estoques sejam de 25% da comercialização do ano anterior. E, por fim, e isso aí sim, em contrapartida a todas as outras penalizações que estão sendo previstas na minuta. Ao invés disso, nós estamos sugerindo que esses estoques de passagem durante a entre-safra sejam as penalidades aplicadas. E, por fim, também, muito importante, é que para o acompanhamento e controle desse percentual obrigatório dos contratos, a ANP considere no balanço volumétrico a tolerância no teor de anidro dentro da gasolina C, quer dizer, como houve agora, em 1º de agosto, uma mudança no percentual de anidro obrigatório da gasolina C, que isso realmente seja considerado, assim como as próprias variações ordinárias de estoque, os estoques de um exercício para o outro, as diferenças de variação de densidade, de correção de densidade, tudo isso precisa ser considerado dentro desse cumprimento dos estoques. Basicamente são essas as nossas contribuições. Mais uma vez agradeço ao presidente Fábio, cumprimento a doutora Isabela e agradeço a participação do IBP. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Então a gente passa agora ao último expositor inscrito, André Luiz, da Copersucar. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Fábio. Bom dia, Aurélio. Bom, agradeço a oportunidade que está expondo sobre o tema. Agradeço aí a ANP para abrir espaço para os agentes regulados, por trazerem as contribuições. E vamos ao ponto. A Copersucar está alinhada com os demais agentes de mercado, né, com as entidades de classe, e apresentou as suas contribuições. São 6 propostas ao todo, das quais estão calcadas basicamente no reconhecimento da empresa comercializadora de etanol, a segurança jurídica dos contratos, a maior flexibilidade operacional, a isonomia regulatória e a proporcionalidade na aplicação das penalidades. Eu vou destacar 2 pontos aí que são os principais. Os demais, teve bastante, os demais expositores colocaram muito bem esses pontos. Acho que os 2 pontos que são essenciais é a questão do reconhecimento expresso das empresas comercializadoras como agentes aptos a comercializar e contratar junto aos produtores e às cooperativas é fundamental para que essa norma seja revisada e contemple de forma ampla e restrita todos os agentes de mercado. Então, nesse sentido, é importante que, pelo fato de representar uma prática já consolidada, né, essa centralização de volumes por meio dos produtores para as comercializadoras e para a melhor organização logística e abastecimento, para conferir melhor autonomia operacional, é importante que as empresas comercializadoras estejam expressamente contempladas nessa revisão regulatória. Assim como já foram feitas em outras tantas normas, aí recentemente revisadas pela agência, é importante para a segurança jurídica que esse agente esteja de forma expressa, para que não tenha nenhuma restrição na operacionalização das comercializações entre esses agentes, sobretudo cooperativa, né, e a empresa comercializadora. Esse é o primeiro destaque. E o segundo destaque que eu reforçaria é a questão de que as ECS tivessem também aí no artigo 2º, esse papel é bastante destaque da questão da permitir que agissem como agentes intermediários de compra e venda do etanol, desses produtores e das comercializadoras. Então,
Resumidamente, o artigo 1º e o artigo 2º é que devem ser observados com bastante atenção pela agência, assim que for finalizada a minuta, para que não restrinja nenhum tipo de agente, especial essas operações que envolvem aí os produtores e as cooperativas e as empresas comercializadoras de etanol. Os outros pontos eu não vou repetir aqui os que mais agentes falaram, mas a gente fica aqui, agradece a oportunidade, esperamos que a agência consiga aí, trazer uma norma que contemple todos e não traga nenhum tipo de restrição que viabilize ou limite algum tipo de operação entre esses agentes regulados. Agradeço a oportunidade e bom dia. Muito obrigado, André Luiz. Nós encerramos agora a exposição dos inscritos. Como dito nas instruções iniciais, a gente passa a palavra agora para quem quiser realizar alguma manifestação adicional por um período máximo de 2 minutos, levantando a mão aqui pelo Teams. Alguém? Tiago Delfino, do Sindaçuca. Você tem a palavra. Tiago, não te ouvimos. Tem que abrir para ele, Fábio. Agora sim. Já está com o áudio desligado aqui para mim, peraí. Eu acho que é com ele lá, você pode ativar o seu... Agora foi ele. Agora foi. Olá. Oi, Fábio, bom dia. Tudo bom? Eu represento aqui o Sindicato dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de Pernambuco, que também faz parte da Nova Bio. Primeiro, agradecer à agência pelo espaço que está dando e apenas para ratificar as palavras do Luciano, que a Nova Bio, que congrega aqui as regiões do Norte e Nordeste, as empresas, desculpa, ela está plenamente de acordo com o que o setor produtivo apresentou e colocando à disposição para qualquer futura possibilidade de vir a contribuir com mais algum item. Obrigado. De nada, obrigado, Tiago, pela colaboração. Mais alguém? Aparentemente não. Eu vou dar a palavra agora à procuradora Isabela. Você tem mais algo a adicionar aí para Não, a só gente tenho a encerrar? agradecer as excelentes apresentações e contribuições que foram feitas ao longo desse processo, relembrando que todas as contribuições serão devidamente analisadas pela ANP e consideradas para a formação dessa nova norma. Tá bom? Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigado a todos. Declaro encerrada aí a audiência pública número 10 da ANP.